Pedro Santana Lopes, boa noite. Boa noite. Vamos começar. Temos vários assuntos para discutir. A semana foi, enfim, a semana passada e esta semana começa agitada, e o fim de semana também, mas vamos começar por estas declarações de António José Seguro ao fim do dia. O que é que achou? Achou de um líder opção em caso de dos portugueses gostarem de ter eleições, ou em caso de haver eleições, Seguro mostrou ser esse líder? Eu vou dizer assim, eu não achei de António José Seguro, na moção de censura, uma prestação tão negativa, que tivesse sido uma prestação tão negativa quanto aquilo que foi dito. Acho que ele apresentou alguns caminhos de trabalho alternativos. Agora, ou na moção de censura, ou logo a seguir, e então hoje, por maioria de razão, quando vem explicitar as suas propostas, eu acho que ele, como qualquer líder da oposição, tem a obrigação de fazer o seguinte: quantificar. Nestes dias temos falado de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Há uma norma que proíbe um princípio constitucional muito antigo que diz que não podem ser apresentadas propostas e votadas que impliquem aumento da despesa no orçamento sem se dizer qual é a contrapartida do lado da receita. Quando António José Seguro diz que baixa o IVA da restauração, que aumenta as pensões mínimas, que aumenta o salário mínimo, que quer renegociar com o BCE para o BCE devolver os lucros da dívida, quer dizer, quando fala no apoio às pequenas e médias empresas, quando fala em tudo isso custa dinheiro. Tudo isso, portanto, custa dinheiro do lado da despesa. Tudo isso sobrecarrega o orçamento. É preciso dizer onde é que se vai buscar a receita. Ou se defende o aumento do déficit e, portanto, defendendo o aumento do déficit, defende o tal aumento da dívida. Constantemente a oposição está a falar contra o governo, dizendo que a dívida já vai em 124% ou 125% do PIB. A grande lacuna que eu vi na intervenção de António José Seguro foi essa. Foi não dizer a quantificação das medidas que propõe. Eu julgo que António José Seguro está aqui perante um dilema. Esta questão das eleições. Ele foi longe bem. Sabemos quem ele tem hoje em dia a pairar, o José Sócrates, a radicalizar. Eu acho que António José Seguro, sinceramente, acho mesmo, tentando colocar-me no papel dele, ele deve se distanciar mesmo dessa sombra permanente. Porque ele tem que resolver este dilema se vai a eleições ou não. O país está numa situação complicada. O próprio Primeiro-Ministro disse que é essencial o consenso. Foi a Belém pedir o apoio do Presidente da República. Como foi dito já estes dias, José Sócrates, por acaso, falou nisso, é um precedente constitucional nos tempos que vivemos com o seu significado. Cavaco Silva aceitou, disse, sim senhor, eu avalizo, o Governo deve continuar a funções, mas o Primeiro-Ministro disse que isto exige um grande consenso nacional. Quase fez um apelo ao PS outra vez. Mas sabemos que há de facto um muro enorme entre passo de escolha António José Seguro. E António José Seguro acho que ganharia mais em chegar ao pé do Presidente da República, por exemplo, ter uma audiência e dizer: eu até estou disponível para integrar um novo governo. Um governo de salvação nacional que aposte no crescimento, que renegocie os empréstimos, mas com este programa mínimo, dizendo quais eram as condições mínimas. E aí ele mostrava uma postura construtiva e ao mesmo tempo abria a porta para um ciclo novo na vida política portuguesa. Agora, os portugueses até podem ter tendência a resvalar para um apoio maior ao governo do que seria natural nos tempos que correm o governo ter, e por isso a diferença entre PSD e PS não é ainda muito grande, ainda nas sondagens que vi hoje, porque não sentem, como se tem falado muito, essa tal alternativa viável do lado do PS. Eu acho que os portugueses querem neste momento, não querem, com a franqueza, eleições, querem alguém que governe e dê um pouco de esperança. E Passos Coelho, apesar de tudo, apresenta essa vantagem. Ele ontem fez um discurso de dizer: eu não baixo os braços, eu estou aqui, haja o que houver, pronto, num tom duro, que é sempre o dele, mas eu diria mais num tom de maior comunhão com os portugueses, dizendo: o meu orgulho de ser português, que é o mesmo que o vosso, aquilo que vos anima, que é o mesmo que a mim. Portanto, houve ali uma mudança de tom no que respeita à proximidade sentimental, se quiser, não só racional. E, portanto, António José Seguro, ao dizer: não, eu vou para eleições, a ruptura é irreversível, eu acho que os tempos não estão para esse discurso. Isso é um discurso para José Sócrates, não é um discurso para António José Seguro. José Sócrates já não quer ser Primeiro-Ministro, julgo eu. António José Seguro quer ser Primeiro-Ministro. E um candidato a Primeiro-Ministro nos tempos que correm nunca pode dizer que já não são possíveis pontes, porque tem que ser sempre
possível elas existirem numa situação de emergência como aquela que vivemos. Esta declaração de hoje tem a ver com a decisão do Tribunal Constitucional e de tudo o que se passou durante o fim de semana. A decisão do Tribunal Constitucional, acha que foi uma machadada decisiva neste governo? Não, eu não acho que tenha sido uma machadada decisiva se for bem aproveitada. Quer dizer, é complicada, mas vamos ver. Confundem-se muito os argumentos. Não foi o orçamento que chumbou. Eu ouço dizer muitas vezes em intervenções, chumbou o orçamento pelo segundo ano consecutivo. Não foi. São normas do orçamento, que mesmo sendo importantes, não é nem pouco mais ou menos o orçamento todo. Olha, houve normas que passaram que durante meses foram faladas como normas que de certeza que iam ser chumbadas. A alteração dos escalões do IRS dizia-se, isso reduz a progressividade. O Tribunal Constitucional viabilizou, como viabilizou a contribuição extraordinária de solidariedade. Portanto, o Tribunal Constitucional chumbou algumas normas. Pronto, importantes para muitos portugueses, com certeza, nomeadamente as dos subsídios, vão permitir mais algum consumo, mais alguma procura interna, contribuir para um pequeno aquecimento da economia. Agora, o Tribunal Constitucional, na sua argumentação, põe muita tónica nisto, na igualdade entre os funcionários públicos e os privados. Primeira tónica. Segunda, o que declara inconstitucional é quando chega à conclusão de que a medida deixa pouco rendimento disponível às pessoas. Não se importa até que haja cortes, e que haja cortes grandes, como nas pensões, desde que fique provado que as pessoas ficam com algum rendimento disponível. Portanto, o Tribunal Constitucional, quando diz isto tem que ser genericamente igual entre público e privado, abre uma porta ao Governo. Eu julgo que o Governo pode dizer, ouvi Eduardo Catroga falar nisso ontem, dizer assim, muito bem, então mas função pública e privado são iguais, tem que ser mesmo, porque senão é inconstitucional ou é desigual, viola o princípio da igualdade, o regime que temos hoje na função pública, por exemplo, em matéria de relações laborais, que dá muito mais garantias do que aquelas que existem no setor privado. Então não pode haver uma distinção de regimes de reforma com reformas maiores para os que estão no Estado do que aqueles que estão no privado. Então não pode haver a ADSE e haver regimes de assistência na saúde tão diferentes e com garantias tão diferentes. E, portanto, eu acho que o Tribunal Constitucional, ao mesmo tempo, na argumentação que usa, abre uma porta para o Governo poder fazer, em certa medida, aquilo que tem querido, as tais reformas. Quer dizer, no Estado, nós também temos que ter uma aproximação do tipo de vínculo que existe àquele que existe, àquele que os funcionários privados têm com as sucessivas mudanças da legislação laboral. E vamos ver uma coisa, é isto que está em cima da mesa. Eu acho que o acordo do Tribunal Constitucional, como já foi sublinhado, é de facto surpreendente. Há uma evolução um bocadinho do ano anterior para este ano, mas os fundamentos que expõe são juridicamente interessantes, porque de facto sublinha este princípio. A preocupação do Tribunal Constitucional é o Estado, o limiar, o limite do Estado não pode ir para além daquilo que é o rendimento mínimo essencial que tem que ficar disponível para cada pessoa. Ele não se importa que para um pensionista que ganha 70 mil ou que ganha 30 mil, que a pensão venha para os 7 mil ou para os 6 mil. Tem que ficar provado é que cada pessoa tem rendimento disponível. Se o Estado quiser cortar... E o Estado tem que garantir a dignidade da pessoa, não é? Exatamente. E, portanto, há ali princípios que, em termos de jurisprudência, são muito importantes, embora haja outros um pouco irrealistas. Quando nós dizemos, a situação financeira, isto tem que se partir do princípio que a situação financeira é temporária e excepcional. Então, mas eu pergunto... Isso foi para justificar o imposto extraordinário, não é? Sim. Porque não é definitivo. Não é definitivo, mas eu pergunto, e se não fosse excepcional? Imagine, longe vai o agouro, não há aqui madeira para bater 3 vezes, mas e se houvesse um conflito mundial? E, quer dizer, esperaríamos que a democracia continuasse. Se houvesse um conflito bélico importante numa zona do mundo, com reflexos graves na economia, se Portugal não conseguisse as condições de assistência da União Europeia que lhe permitissem recuperar, então a situação financeira prolongava-se. Quer dizer, este argumento da temporalidade, do caráter provisório da excepcionalidade, acho que é um argumento perigoso. Portanto, eu diria, não é machadada no Governo, com certeza que é um contratempo ao Governo, não tenhamos ilusões, mas alguns argumentos são dificilmente compreensíveis, dizer, não, 2 subsídios é inconstitucional, 1 é também inconstitucional. Bem, então, em que é que ficamos? Qual é a medida? E o Tribunal Constitucional refugia sempre muito nisto do rendimento disponível.
Acho que tem havido uma injustiça que já ouvi economistas prestigiados dizer em relação ao que o Tribunal Constitucional diz. Eu não acho que o Tribunal Constitucional sugira aumento de impostos. Eu acho que o Tribunal Constitucional diz que o Estado pode aumentar impostos, com certeza que diz, mas também diz que o Estado tem que procurar alternativas do lado da despesa, de outras despesas, e insisto nessa matéria. Quais são? Com certeza que é o Estado que tem de escolher, diz o Tribunal, e bem. Portanto, com toda a franqueza, no geral, parece-me um acórdão bem trabalhado, bem desenvolvido, bem fundamentado, que é um contratempo ao Governo, mas que o Governo, se tiver astúcia, argúcia e golpe de asa, e se tiver jogo de rins, pode aproveitar a favor da orientação que quer trilhar. Estou convencido disso. Agora, pronto, a situação é muito sensível. Há muitos aspectos aqui da crise que estamos a viver tão preços por arames. Este anúncio da vinda, uma visita intercalada Troika a Portugal é complicada. A não libertação da tranche que está em falta, a resultante da 7ª avaliação do financiamento em Portugal, é complicado. Vamos ver, Durão Barroso hoje insistiu na renovação das maturidades, portanto, o que estava previsto para ser decidido a favor de Portugal no próximo dia 10, juntando-nos à Irlanda. Ora, não escondo, tudo o que está a acontecer tem um risco muito grande, que é de facto poder aproximar-nos da Grécia em vez de continuarmos a trilhar o caminho da aproximação à Irlanda. Esta visita intercalar da Troika é importantíssima. É por isso que eu não me canso de dizer que Passos Coelho, António José Seguro e Paulo Portas tinham a obrigação de sentar à mesma mesa. Porque se não correr bem a avaliação do clima político em Portugal, das nossas condições de procurarmos alternativas orçamentais, das condições de paz social, das condições de consenso político, nós corremos um risco de sermos passados para a divisão da Grécia e de uma vez de uma vez por todas descolarmos da Irlanda. É por isso que os principais líderes do país, líderes partidários, têm esta obrigação. Não podemos continuar com jogos florais de Alecrim e Manjerona, António José Seguro a falar como se já fosse Primeiro-Ministro, Passos Coelho a lançar um recado vago ao Partido Socialista que é muito importante o consenso. Não. Tem a obrigação patriótica de se sentar à mesa. Com certeza que o Presidente da República tem aqui um papel, mas acho que não pode haver uma situação do país mais grave do que aquela que estamos a viver, que tenha em si essa premência de líderes responsáveis, ao menos, por amor de Deus. Essa questão de se sentarem à mesma mesa só pode ter duas versões. Ou é o Presidente da República que chama os três principais partidos e os senta à mesma mesa, ou então por iniciativa de quem? Do próprio Primeiro-Ministro? Eu acho que quem é Primeiro-Ministro é sempre mais obrigação de quem é líder da oposição. Não ficava mal ao líder da oposição, mas acho que quem é Primeiro-Ministro tem mais essa obrigação. Por muito que esteja farto, saturado, zangado, que não acredita, tem a obrigação de trabalhar para isso. Há 3 entidades que podem fazer isso. O Presidente da República, como disse, pode chamar os partidos que assinaram o memo da Troika e dizer: vamos reunir aqui. Não é marginalização nenhuma dos outros, os outros não quiseram assinar. Vamos sentar. Segundo, o Primeiro-Ministro, ou o líder da oposição, mas eu acho que a obrigação é mais do Primeiro-Ministro. Terceiro, a própria Troika. Eduardo Catroga também falou nisso ontem. A Troika, quando José Sócrates negociou o memo, obrigou o PSD e o CDS, disse: nós só assinamos isto se o PSD e o CDS também vierem à mesa, os outros partidos e assinarem. Na prática foi o que disse. A Troika agora também podia dizer o mesmo. Os 3 partidos que subscreveram o memo têm que se pôr de acordo sobre o essencial para esta nova fase que nós agora vamos atravessar. Eu preferia que fosse o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro a fazer isso. Estou farto de ver estrangeiros a tomarem conta dos nossos assuntos. Há uma pessoa aqui que também podia ter alguma iniciativa, mas é Presidente da Comissão Europeia. Podia fazer algum apelo. Não estou a tirar a responsabilidade para cima dele. A responsabilidade é daqueles que eu falei. Presidente da República, Primeiro-Ministro e, em terceiro lugar, do líder da oposição. Eu acho que António José Seguro tinha tanto a ganhar com isso. Pronto, ele é que sabe da vida dele, mas a vida dele reflete-se no que é o dia-a-dia de todos nós. Eu acho que ele ganharia muito com isso, neste momento até fazer o contraste com José Sócrates. António José Seguro, em vez de querer imitar José Sócrates, só tem a ganhar se quiser fazer o contraste com ele num momento como aquele que vivemos. Já vamos falar da próxima reunião, muito importante, com o Eurogrupo. Aí sim pode ser decisivo. Olha, para o vosso Eurogrupo, deixe-me este livro.
porque devemos sair do euro. Isto a continuar acima, vai estar em cima da mesa cada vez mais. É um livro de João Ferreira do Amaral, foi assessor económico de Mário Soares, Jorge Sampaio, um excelente economista, e que em coerência sempre defendeu isto. E eu devo dizer, eu defendo o euro a 2 velocidades, não é exatamente isto, com uma banda de variação. O problema é que o João Ferreira do Amaral podia lançar outra, como podemos sair do euro, porque o problema não é como se pode. Mas ele fala disso aqui, o como ele também aborda o assunto aqui nesse livro. Os portugueses estão muito endividados e estão endividados em euros, não é? Sim, mas ele também fala disso, como tínhamos que garantir as nossas dívidas, os nossos depósitos, algumas regras, portanto é uma saída acompanhada pelas instâncias da Troika, pelas instâncias europeias, exceto, neste caso, o Fundo Monetário Internacional. Mas, como sabe, eu já falei nisso, o PCP já pediu referendo sobre esta matéria. E Zé Carlos Castro, a continuarmos por este caminho, esta questão vai estar cada vez mais em cima da mesa. Estou absolutamente convencido disso. Ferreira do Amaral diz aqui que foi a maior capitulação de Portugal desde as Cortes de Tomar. Em 1581 foi a assinatura do Tratado de Maastricht em 92, quando economias tão diferentes aceitaram uma moeda única. Mas, enfim... É um livro a ler. O Zé Carlos Castro ia pôr... Eu estou a fazer mostrar de um livro uma pessoa que eu acho, nunca sequer nos cumprimentámos, portanto, estou à vontade. Sim, mas é um livro interessante e todo o conhecimento é importante nesta fase. Esta semana também tivemos uma surpresa na sexta-feira, na quinta-feira, que foi Miguel Relvas. Sim. Sair do governo. Que também foi uma mini-novela, digamos assim, ou seja, tivemos a moção na quarta-feira, na quinta-feira a admissão de Miguel Relvas e depois o Tribunal Constitucional. Foi uma semana e peras. E depois, no mesmo dia, vimos um ministro na SIC Notícias a explicar uma série de coisas. Como é que vê como político esta situação? A ida do ministro à televisão. Olha, o ministro, quer dizer, cumpriu a sua obrigação. No que respeita ao que fez a inspeção, ir à Universidade de Lusófona, eu, olha, até como Primeiro-Ministro ainda, tive palavras críticas para com Bolonha, este facilitismo que existe hoje em dia. Portanto, o que eu vou dizer não significa em nada estar de acordo com os modos de obtenção de licenciatura que existem. Estou em desacordo. E acho que o Ministro Nuno Crato andou bem no geral quando terminou a inspeção, averigou tudo, investiu tudo, independentemente de quem é Ministro ou quem é Secretário de Estado. Até esse ponto, muito bem. Depois a inspeção propõe que mande para o Ministério Público. Pronto, não por haver crime, mas por ter sido o Ministério Público a determinar o que é que acontece, a propor o que acontece àquele curso, naquela situação. Agora, Nuno Crato ir às 11 da noite, no mesmo dia em que é anunciada a admissão do Ministro, que diz ainda por cima, eu não continuo, não tenho forças anímicas para continuar. E vai à televisão, ainda por cima sorrir e anunciar e falar daquilo e dizer, não, eu nunca falei com o Miguel Relvas, o Primeiro-Ministro disse-lhe sempre o que se passava, teve praticamente sempre informado, não tinha nada que falar com o próprio. Portanto, saiu, isto de facto é impossível continuar, depois a apresentadora diz-lhe, então, mas o Sr. Ministro está a restaurar a credibilidade do ensino universitário. Ele sorri, diz aquilo, esse caso todo, os resultados da inspeção, que ele era muito mau. Ele disse, sim, muito mau. Ouça, eu acho que foi um espetáculo confrangedor. Confrangedor. E acho que não se devia repetir, acho que em termos de caráter não foi bom. E acho que a sociedade portuguesa, eu felizmente este dia já ouvi algumas pessoas falar nisto, eu vi Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, ontem também fazer uma referência, estranhar esta ida à televisão. Eu mais do que estranhar, censuro. Acho que o ministro, Miguel Relvas já estava no chão. Eu não gosto de ver pisar em cima de ninguém, não vou dizer como disseram, está morto politicamente, não faço ideia nenhuma, estava no chão. O ministro não tinha que ir, o ministro cumpriu o seu dever. Disse, foi inspecionado, não cumpriu, ou não fez o exame escrito ou oral. Estranho também uma coisa, que Miguel Relvas não tenha sido ouvido neste processo todo. O Código de Procedimento Administrativo, artigo 100, garante que uma pessoa deve ser sempre ouvida. O réu, aquele que tem sempre direito ao contraditório. Não foi, mas isso são outros aspectos. Agora, um ministro, estranho, se o Primeiro-Ministro soube como é que o Primeiro-Ministro autorizou, portanto, quero partir do princípio que o Primeiro-Ministro não soube. Essa é a pergunta que eu ia fazer, mas acha, de algum modo, Nuno Crato iria a uma estação de televisão dizer o que disse sem o conhecimento do Primeiro-Ministro? Eu quero, olha, parte deste princípio que o Primeiro-Ministro era capaz de saber, mas não saber que ele ia dizer aquilo tudo e prever a expressão de satisfação com a situação que Nuno Crato demonstrou. Nuno Crato é um grande professor, é catedrático, é um grande matemático, acho que está a ser um bom Ministro da Educação,
Agora, aquele espetáculo acho que foi absolutamente lamentável. E eu quero dizê-lo, porque acho que a sociedade portuguesa tem que reagir a situações como esta. Não fica bem. Imagina aqui que um colega seu saía hoje da Correio da Manhã TV, o Zé Cascais vinha para aqui, saiu, isso é muito bem. Porque... Quer dizer, por amor de Deus, acho que há limites e temos que saber, quando são ultrapassados estes limites, dizer não está bem. Eu estou a dizer isto a um ministro do governo, do partido a que pertenço, de que sou militante, mas estou aqui a fazer comentário, não é para dizer amém ou para bater só nos meus adversários, é saber elogiá-los, ou para dizer amém só àqueles que são mais próximos de mim. E esta situação eu espero que não se repita. E não acredito que o Primeiro-Ministro soubesse que Nuno Castro ia exprimir aquela satisfação com o processo e aquele gozo de dizer, não, nunca falei com Miguel Relvas. Por amor de Deus, olha, essa maneira de ser não gosto, não tenho, e são espetáculos, acho que a sociedade portuguesa tem que... E os ministros têm que dar exemplo dos princípios, quem tem altos cargos públicos ainda mais tem que dar esses exemplos dos bons princípios, das regras de convivência e do respeito por ser humano. Miguel Relvas saiu cheio de defeitos. Hoje em dia em Portugal deve ser, se não é a pior pessoa de Portugal, para os portugueses é para aí dos 10 piores. Atrás de tempo, o tempo vem. Mas não se bate em quem está no chão. É uma regra que os nossos avós ensinavam e nunca devemos este fim de semana achei curioso José Sócrates dizer que fica ofendido por se comparar o percurso universitário dele com o de Miguel Relvas. Foi uma declaração como graça. Eu vi, foi... mas José Sócrates é capaz de dizer tudo. Mas lá está. Eu ouvi o que ele disse com atenção e há aqui duas coisas. É que os dois, em minha opinião, são graves, mas eu sei que José Sócrates estudou muitos anos na universidade, só que aquele curso de facto não correu bem. Mas não foi investigado, como foi este o caso de Miguel Relvas? Não, com José Sócrates a universidade fechou, alguns dirigentes ou responsáveis foram presos ou estão em julgamento e nada foi investigado. Aliás, na altura dizia-se ao José Carlos Castro, a vida académica ou a vida privada de um governante não interessa nada. O que interessa é a sua qualidade como governante. Eu discordo em absoluto deste argumento. Discordo para José Sócrates e discordo para Miguel Relvas. Miguel Relvas o que fez? Eu não quero discutir agora mais o assunto. Aproveitou-se de uma lei do Estado para obter uma licenciatura que não interessava nada. Ele era muito melhor sem a licenciatura do que depois de a ter obtido, tenho a certeza, aos olhos das pessoas. Mas pronto, há esta mania em Portugal, é Portugal e Brasil, o doutor, o arquiteto e o engenheiro, pronto, temos que ser todo que é ridículo. E nos países, como sabe, com outro tipo de desenvolvimento, as pessoas são senhora ou senhor. Para ser doutor é preciso ter o doutoramento, como sabe. E, portanto, José Sócrates, quando diz isso, José Sócrates não me quer comparar, sinto-me ofendido. Por amor de Deus. Miguel Relvas não mandou nenhum exame por fax com um cartão de secretário de Estado ou de ministro a acompanhar. É preciso... Eu acho que há assuntos que era melhor as pessoas não falarem deles. E, portanto, José Sócrates dizer, não, isso é ofensivo para mim. Bem, mas José Sócrates, um dia eu li, julgo que ele tinha uma loja de roupa nos Estados Unidos da América, dos mais chiques do mundo. Ele um dia só liu de inventar um Oscar para o descaramento. Eu acho que ele ganha o primeiro Oscar, de certeza absoluta. Pedro Santana Lopes, temos mais 7 ou 8 minutos. Esta reunião de quinta ou sexta-feira com o Eurogrupo vai ser muito importante. O que é que tem sentido nestes últimos dias, porque muita coisa mudou nesta última semana, e esse anúncio de haver uma visita intercalar. Acha que essa visita intercalar vai retirar a importância de negociação neste fórum? Pode tirar, vai tirar. Custa-me a crer, seria neste momento uma surpresa que Portugal conseguisse obter nesse Conselho, nessa reunião, aquilo que estava previsto antes desta decisão do Tribunal Constitucional. Durão Barroso ainda se esforçou a ouvir dizer que apoia a revisão das maturidades para Portugal. Lembro que a Comissão Europeia fez ontem um primeiro comunicado dizendo que o ajustamento, os objetivos do ajustamento e os caminhos do ajustamento não podiam ser modificados. Ponto 1. Hoje veio esta notícia da visita da Troika a Portugal e, portanto, da suspensão na prática dessa revisão das maturidades. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que esta visita da Troika, lá está, mais uma vez, se o Governo reagir bem, esta suspensão, este receio que causa em todos nós, ao mesmo tempo, pode dar alguma força ao Governo. Eu também acho que o Governo deve aproveitar esta situação
Não para dizer, olha que mal que é o Tribunal Constitucional e a oposição, nós fazemos o que vocês quisermos. Não. Deve aproveitar para continuar a bater o pé à Troika. A Troika tem que assumir e tem que se convencer que as orientações da política que defendeu da austeridade para Portugal, e não só em Portugal, não deu bons resultados na maior parte dos aspectos. E, portanto, mas a visita, não sei se me faço entender, vem aumentar, como é que lhe dizer, a dramatização da situação. E, portanto... Não acha que pode estar a chegar um momento em que a própria Troika fazer uma assunção de alguma culpa da situação do país? Acho que ficava bem, mas a uma só voz. Porque o problema é que ora fala o FMI, ora fala a Comissão Europeia sobre essa dúvida dos resultados a alcançar. O Sr. Draghi, o Banco Central Europeu, fala menos como... Enfim, fala um bocadinho. Acho que os três deviam assumir, e acho que o governo português diplomaticamente se deve empenhar nisso, está na altura... Se há uma visita intercalar para se fazer essa avaliação das condições de Portugal para cumprir o programa de ajustamento depois desta decisão do Tribunal, também está na altura, como Zé Carlos sugeriu agora, da Troika dizer, passaram 2 anos praticamente deste programa de austeridade e os resultados em muitos aspectos não foram bons. E, portanto, nós temos também que os rever. E não é só para cá. É para cá e para o resto da Europa e para outros casos que eventualmente possam surgir. Porque... o panorama noutros países não está aliviado, máximo é a Itália. E, portanto, esta questão do euro pode-se pôr num país como a Itália, em que a economia vive, em muitos aspectos, de forma muito independente do Estado ou até de algum tipo de financiamento externo. E, portanto, a Troika, quando falamos de Troika, Comissão Europeia, Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional, mas principalmente as autoridades europeias, têm a obrigação de dizer: houve aqui qualquer coisa que falhou. Já tinha a obrigação de ter dito que falhou desde 92, do Tratado de Maastricht. Só o Sr. Juncker é que disse. Mas agora, desde 2011, desde que estabelecemos esta linha de austeridade. Está bem, a Irlanda conseguiu ressuscitar um pouco, a Irlanda cumpriu, mas a Irlanda tinha uma base diferente. Tinha a tal questão no sistema financeiro e o problema é que a Irlanda tem aquilo que nós não temos. Tem investimento, tem uma produtividade diferente. A questão em Portugal é agora... em que é que vamos assentar o crescimento quando acabarmos de atingir os objetivos do ajustamento? Em investimento? Em mais e melhor produtividade? Volto a dizer, nós temos metade da produtividade, metade da média europeia. Metade da média europeia. E, portanto, quando os trabalhadores e bem se indignam com a redução de salários, é preciso dizer à Comissão Europeia, a Durão Barroso, aos dirigentes da Troika, que eles devem investir num aumento e melhoria da produtividade. Eu posso estar a dizer uma blasfémia. Mas eu estou convencido que os trabalhadores portugueses aceitavam muito melhor trabalhar mais 1 hora ou mais 2 horas do que mais reduções nos salários ou mais carga fiscal. É isso que fazem noutros países quando imigram, não é? Exatamente. Não é o trabalho que exatamente. E, portanto, é isso que tem que estar em cima da mesa. E essa capacidade da Troika de rever os seus fundamentos e a estrutura do seu programa ficava-lhes muito bem. Tal como ficava o Presidente da República, Passos Coelho, António José Seguro e Paulo Portas, reunirem todos e sentarem-se à mesa e dizer: nós somos Portugal e nós queremos dizer aquilo que queremos para esta situação muito difícil. Por amor de Deus, nas alturas de crise tem que ser mais o que aproxima os homens e as mulheres, então nessas alturas, do que aquilo que os afasta. Seja qual for a sua ideologia. Em Itália chegou a haver governos de compromisso histórico da democracia cristã com o Partido Comunista da altura. Na Alemanha, grande coligação entre a CDU e o SPD. E nós não somos capazes de o fazer em Portugal. Eu não estou a defender Eu defendi um governo de salvação nacional em 2009, quando Sócrates ganhou as eleições com a maioria relativa. E não me chocava nada que houvesse agora. A altura é de salvação nacional. É por isso que repito, António José Seguro, que faça o contraste com José Sócrates, que só tem a ganhar com isso. Pedro Santana Lopes, para fecharmos a nossa conversa de hoje, é inevitável falarmos de Margaret Thatcher, que faleceu hoje. Olha, aí está uma pessoa com coragem extraordinária, como toda a gente. Posso dizer que se fosse inglês era um conservador, Pedro Santana Lopes? Não, acho que não. Por acaso acho que não. Era mais blairista do que conservador. Tony Blair também, em certa medida, caiu em desgraça. Em desgraça é uma maneira de dizer, mas enfim, hoje em dia diz-se muitas coisas da sua governação. Mas Thatcher foi uma mulher, olha, privatizou, viveu no tempo do choque fiscal, em que Reagan também governava na América, fizeram tudo baixar impostos, privatizar, em minha opinião, em excesso, mas enfim, privatizou. Ela estabeleceu um programa, cumpriu com coragem,
com alguma hostilidade com os sindicatos, mas na altura foi uma lufada de ar fresco. E ao mesmo tempo dura na política externa, da linha dos falcões. Mas foi essa linha dura na política externa dela com Ronald Reagan. Teve a Guerra das Malvinas, inclusive. Teve a Guerra das Malvinas, apoiou a instalação dos mísseis Pershing e Cruzeiro na Europa, conseguiu fazer o degelo com a União Soviética. Mas ela tinha uma visão europeia diferente. Foi o que levou ao fim da Guerra Fria. A Europa. Acha que, tantos anos depois, e face à crise europeia, Thatcher tinha razão? Eu acho que sim. Aliás, eu diria Thatcher foi o expoente máximo das reservas do Reino Unido a este caminho para a frente, esta corrida para a frente da Europa, e o que é facto, veja ainda hoje em dia, eles lá têm a sua libra, que lá se vai segurando razoavelmente bem, e nós aqui com o euro, ora alto demais, ora baixo demais, e é evidente, sou uma economia com realidades diferentes da portuguesa, mas as reservas que a senhora Thatcher teve sempre foram uma inspiração para o Reino Unido dos anos seguintes, apesar de ter seguido Tony Blair, um europeísta convicto. Agora, quando Thatcher subiu ao poder, as pessoas não acreditavam que ela pudesse ter sucesso com as propostas que defendiam. Achava que ela ia ter os sindicatos todos contra, que o país ia entrar em guerra civil, e ela ganhou várias eleições consecutivas. Esteve 11 anos, não? Teve 11 anos no poder. E, portanto, o povo inglês reconheceu, lá está, coragem, desassombro e competência. E capacidade de relacionamento internacional, independentemente das ideologias. Foi uma época muito especial, falou muito com Gorbachev, na altura também, e portanto sabia falar, ou com conservadores como Ronald Reagan, ou com dirigentes comunistas ou próximo, mesmo que revisionistas, como na altura ainda era Mikhail Gorbachev, foi líder da União Soviética do tempo. Portanto, podemos dizer, Passos Coelho cá inspira-se um pouco nessas medidas. Eu acho que ainda está por desvendar até que ponto o programa que Passos Coelho aplica é de facto inspiração da Troika ou também sua. Mas eu desconfio que ele, se estivesse em Inglaterra, era thatcheriano e não blairista. É um palpite. Mas estou a ser atrevido, só ele é que pode responder por si próprio. Pedro Santana Lopes, muito obrigado por ter vindo ao Sempre Jornal. Obrigado também. Encontro para a semana. Tenha uma boa noite. Vamos aqui fazer um breve intervalo. Até já.